Gente, vamos lá, então, eu vou começando aqui. Aí, qualquer coisa, durante a explicação, vocês podem levantar a mão ou abrir o microfone direto para perguntar. Eu vou abrir aqui o meu emulador da HP. Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui. Não estava apresentando. Você tá cheio. Vocês estão vendo a tela aí? Beleza. Gente, então assim, eu não sei. Eu vou explicar um pouco do básico, tá? Só para a gente conseguir introduzir a questão da programação na HP. Espero que seja útil para vocês, tá? Então, assim, a HP ela tem meio que dois modos de programação. A gente tem o modo de início e o modo CAS, né? Que é o modo algébrico. Aí a gente tem esse botão aqui que é uma casinha aqui do lado esquerdo, que vai para a vista de início, e o botão aqui que vai para a vista do CAS. Deixa eu só limpar a tela aqui. Aí, assim... Olha lá, o curso de Pilar Vista. Pilar Vista lá embaixo, no PCB lá. Quer que eu vou lá? Você quer criar, Tá. E aí, assim, a programação que a gente vai usar se chama PPL, que é o Prime Programming Language. E a gente vai usar sempre isso na vista de início, tá? Porque são dois modos de programação diferentes. E o básico, né? A gente já está meio acostumado a usar as variáveis que a calculadora já tem. Então, por exemplo, se eu digitar um valor aqui, 8, clicar aqui em guard, colocar um A, ele vai salvar o 8 lá. E aí, se eu salvar, jogar sei lá, algum outro valor, uma outra variável, esse valor vai ficar salvo em outra variável. Aí depois eu posso jogar aqui um A mais B, que os valores vão estar salvos ali. Isso vai ser usado em todos os aplicativos que a gente tiver aqui dentro da HP. Por exemplo, um que é muito usado é o resolve, né? Aqui eu posso digitar uma equação, por exemplo, C igual a mais B. E quando eu clico aqui, essa é a vista simbólica, onde eu insiro os valores. E aqui na parte de cima dos botões da HP vai ter a vista numérica, no terceiro botãozinho. Aqui já tem os valores iniciais, ó, inclusive o A e o B são 8, porque eu acabei de digitar isso. Se eu mudar esses valores, por exemplo, para 2 e para 5, e eu vir aqui onde está o C e clicar em Resolve, ele vai dar a soma. E se eu voltar aqui para a vista de início e digitar o C, ele vai dar o valor da soma. Beleza? Isso vai se aplicar também na programação aqui. Então, para entrar na vista de programas, eu vou apertar Shift e 1. Clicando Shift 1, eu vou acessar aqui onde está escrito Program. E aqui eu tenho dois programas. Ignorem esse monte de letra aqui, foi só um teste. Aqui, esse daqui é o programa que eu quero mostrar para vocês depois, que a gente vai fazer junto. E aqui eu posso criar um novo programa, clicando aqui em Nova. Eu vou chamar o primeiro de Programa 1, que é só um teste. Aqui tem a opção de colocar o caso aqui, só que a gente não vai marcar, porque senão acaba misturando as duas maneiras de programação e é melhor a gente pegar o jeito primeiro nessa programação PPL. Beleza, essa vai ser a vista básica da vista de programação. Então, vai ter aqui exportar o nome do programa, a parte de início e de fim. E aí, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na vista de início, só que na forma de programação. Então, aqui eu posso dizer que o A, ele recebe algum valor, por exemplo, 5, e 2 pontos. Ponto e vírgula, desculpa. E B recebe, daí 2 pontos igual, para receber um valor, 2, por exemplo.
E C vai ser A mais B. Beleza? Aqui tem o nosso programa. Eu posso clicar aqui no canto inferior direito, tem a opção verificar, né? E ele vai dizer se tem algum erro no programa. Aqui ele já avisa que não tem nenhum erro no programa, mas, por exemplo, se eu esquecer de colocar um ponto e vírgula, ele vai dar um erro de sintaxe. Se aparecer esse erro, a gente dá um ESC, sair aqui, ó. O ESC, no caso, na HP vai ser o botão aqui superior direito, vai aparecer erro de sintaxe e vai aparecer a linha que está esse erro. No caso, aqui na linha 6. Então, no caso aqui, né? Então, faltou esse ponto vírgula na linha 5. Beleza. Tá. Saindo aqui, no canto da tela inferior direito vai ter a opção executar. A hora que eu executo, ele executou o programa. Então, se eu voltar aqui e colocar de novo A, ó, o A recebeu o 5 e o B recebeu o 2 que eu coloquei no programa, e o C é a soma dos dois. Beleza? Uma outra coisa interessante da HP também, que isso me ajudou muito durante a graduação, e que pouca gente às vezes conhece, são as funções definidas pelo usuário. Deixa eu só ver aqui. Isso. Isso aqui, ó, é uma parte bem interessante. Eu vou criar uma função que não necessariamente vai ser na parte de programação, mas ela vai ajudar a gente, que a gente pode usar também. Eu clico em Shift e aqui nesse botãozinho onde tem um Xzinho, um Tzinho, um Theta e um N, vai estar escrito Define embaixo, onde é a letra D. Clicando aqui, vai aparecer a tela Definir. E aqui eu vou definir uma função, por exemplo, uma função que eu uso muito é a AC. Por exemplo, seria a área de um círculo, né? Às vezes a gente usa barra de aço ou até tubulação na parte de hidráulica. E para calcular a área do círculo tem que ficar digitando lá π vezes d ao quadrado sobre 4. Aí, às vezes essa é uma continha fácil, mas às vezes é chato de ficar digitando isso. Então eu já vou criar uma funçãozinha aqui que faz isso. Por exemplo, vou colocar aqui d vezes π ao quadrado, desculpa, π vezes d ao quadrado. Dividido por 4. Vou dar um OK, e aqui ele vai dizer que eu tenho uma variável D. Dou mais um OK. Agora, se eu digitar AC, abrir parênteses, digitar algum valor, por exemplo, 2, ele vai me dar a área do que seria esse diâmetro. E eu posso usar mais variáveis também. Se eu for aqui definir, por exemplo, eu quero uma função que faz uma média. Vou chamar de ME. Ó, aqui, na verdade, deixa eu dar um... Peraí, deixa eu começar de novo. Que eu já tinha criado uma ME, vou criar uma MED. MD. Aí eu posso dizer que essa função vai ser A mais B dividido por 2. Aqui agora eu tenho duas variáveis. Então, agora eu posso digitar dois valores. Vou escrever MED. Vou colocar, por exemplo, 2 e 3. E ele vai me dar a média desses dois valores. E essa função, que é definida pelo usuário, eu posso usar agora na nossa janela de programação também. Então, vou usar esse programa 1. Ao invés de usar C aqui, eu vou usar ME. Opa, eu vou pedir para ele fazer o ME, no caso. Né? Do A e do B. Então, no caso aqui, a média vai dar 3,5, né? Verificar se está tudo certo. Executar o programa. Aqui ele já deu o valor, né? Então, se eu digitar agora o ME... Ah, era o MED, né, no caso. Espera, vamos fazer de novo. No caso, ali no programa, eu usei ME, mas eles estão com o mesmo valor. Opa, vou ver aqui. ME. Ah, não, pera aí, desculpa. Quer ver, ó? Já sei o que eu fiz. Volto aqui.
eu vou dizer que o C vai receber... Isso, agora vai dar certo. Certo, vamos ver. 5 e 2. Peraí. Então, esse... Salva. Tá, eu vou verificar isso aqui depois, daí eu passo para vocês, tá? Mas vamos seguir aqui. Beleza. Agora, a gente vai ver um pouquinho como é que a gente pode usar os textos no nosso programa, tá? Vamos criar um novo programa. Programa 2. Vamos lá. Para a gente escrever um texto, é só a gente dar o comando print. Uma dica também para quem está com a Prime aí física, às vezes para acessar um comando, a gente pode clicar aqui, ó. Aqui em Command, na janela mesmo, o modelo, vai ter algumas funções que a gente usa. No caso, vamos ver. Função de educação. Em algum lugar vai ter o... Tá. Mas beleza, aqui é um atalho para a gente acessar as funções. E uma outra dica também que é bem interessante, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que uma função faz, vocês podem colocar essa setinha onde a gente digita em cima da função e clicar em Help, que fica aqui do lado aqui dos botões direcionais, na parte direita aqui superior. Aqui ele vai abrir uma janela que vai explicar o que essa função faz. Tá? Então, aqui vai falar, ó, sintaxe, vai expor um string, né? Então, um texto. O texto a gente vai colocar entre duas aspas, fazer o clássico Olá Mundo, tá uma carinha feliz também aqui, e ponto e vírgula, né? Então, verify, tá tudo certo. Programa 2. Executar. Olha o que aconteceu aqui, né? A janela, ela abriu um outro programa. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu verificar aqui. Ó, o que aconteceu? Eu estava executando um outro programa e ele estava executando na mesma janela. Então, essa função aqui, se você der um print e colocar nada dentro daqui dos parênteses, ele vai limpar a tela. Se eu não colocar isso, ó, eu vou executar o programa e toda vez que eu executar, ele vai salvar essa informação na tela do terminal. Beleza? Print. Vou executar. E beleza, só uma frase. Uma outra coisa, tá, gente? Ali dentro eu tinha usado as variáveis globais, que são as variáveis que a gente já tem na HP. Por exemplo, aqui, se eu clicar em vars, o primeiro botão que tem aqui das teclas brancas, eu vou abrir as listas de variáveis. E aqui eu vou ter as variáveis reais, que são as letras que a gente usa comumente. Embaixo tem as variáveis complexas, eu vou ter as listas. Então, esses valores, matrizes, gráficos, definições, são variáveis que já estão sendo utilizadas pelo próprio sistema da HP. Inclusive, até se a gente entrar aqui na folha de cálculo, né, a gente pode ver que as colunas, algumas letras elas estão maiúsculas e outras estão minúsculas. Por exemplo, o G, o M aqui, L. Então, tem algumas variáveis que já estão sendo usadas.
E até no resolve aqui, estou abrindo parênteses, tá? Se eu quero ter uma variável com duas letras maiúsculas, por exemplo, CA, eu preciso criar ela. Então, aqui, antigamente, a HP ela dava um erro de sintaxe, agora ela já aparece que essa variável não existe se você deseja criar. Aí aqui é só dar um enter que ele criou a variável, senão ele vai dar essa multiplicação. E para criar uma variável, a gente pode criar por aqui também. Eu posso digitar qualquer palavra, variável, e adicionar um valor nela. Opa, quer dizer, adicionar um valor, vou digitar o valor e depois escrever. E aí vai aparecer, você quer criar uma variável denominada variável. No caso, eu não vou dar um S aqui. Beleza? E toda variável que a gente cria aqui, ela vai ficar salva no sistema. Então, isso vai consumir um certo espaço na calculadora. Então, se você quer economizar espaço nos seus programas, a gente pode criar variáveis que vão funcionar só dentro do programa. No caso aqui, eu vou criar mais um programa. Programa 3. No caso, as variáveis que a gente usou foram variáveis locais. Agora, a gente vai usar variáveis locais. Para usar variáveis locais, eu vou digitar local. Vou chamar essa variável de olá. Dou 2 pontos. E agora eu digo que essa variável, ela recebe a frase olá. Beleza. Aí, no caso, uma outra forma de a gente abrir esse texto, ao invés de ser no terminal, eu vou dar a função return. Deixa eu só... Ó, ela vai retornar uma expressão, sai de uma função e apresenta o valor da expressão. Na verdade, aqui não é parênteses. Eu vou retornar. Olá. Ó, agora essa imagem já aparece aqui na tela. Então, esse é um outro jeito de apresentar um texto. A terceira maneira... Vou criar um outro programa. É a message box. Então, o texto aparece só com uma caixinha de mensagem. Para fazer isso, é só escrever msg box. Deixa eu só ver aqui. Isso. Abre parênteses e coloca o texto dentro. Olha só que diferente. Então, eu executei o programa e ele só apareceu uma janelinha aqui com a frase. Então, por exemplo, se vocês quiserem criar algum programa mais para frente que faz alguma verificação, alguma coisa assim, você pode mandar ele e dando essas mensagenzinhas, se foi verificado, se está ok, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, esses são os jeitos de fazer textos. Uma outra coisa, né? Só para mostrar essa questão das variáveis, vou criar um outro programinha. Qual foi o último que eu fiz? Foi 3, 4? Vamos lá. Eu vou criar duas variáveis locais aqui, por exemplo, var1 e var2. Eu vou dizer que A recebe 3, B recebe 5,
var1 recebe A mais B. var2 recebe A menos B. Ponto e vírgula. É isso aí. Verificar de erro de sintaxe. Vamos ver. Na linha 9. Linha 9. Eu acho que é porque tá maiúsculo. var1 e var2. Ah, é verdade. Obrigado. Isso. Tá. Então aqui, executei o programa. Só que essas variáveis, elas foram criadas dentro do programa. Então, se eu digitar elas aqui, ó, eu vou ter um erro de sintaxe. Beleza? Então, para a gente conseguir ver essas variáveis fora do programa, eu vou ter que exportar elas, tá? Então, aqui, antes do programa, até, antes de digitar export do programa, eu vou dar um outro export antes e colocar o nome dessas variáveis. var2. Aí, no caso, quando eu dou esse export, na verdade, eu já estou criando elas e exportando. Então, eu não preciso ter essa frase aqui local, criando as variáveis. E o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa frase aqui em um texto. Para fazer isso, né, é bem comum na programação, na linguagem da HP a gente vai usar duas barras. Okay? Deixa eu executar o programa. E agora, se eu digitar var1, ele vai me dar essa variável. var2 também. Beleza? A linguagem da HP é uma linguagem própria ou é baseada em uma própria? É a linguagem própria. É bem parecido com algumas outras, mas é uma linguagem própria dela. Ah, e outro detalhe, tá? Como eu comentei, a gente tem diferentes variáveis. E se você quiser saber que tipo de variáveis, a gente pode dar um comando aqui que é o type. Por exemplo, se eu digitar um valor aqui, ele vai dar um número. Por exemplo, deu 0. O 0 ele representa um número real. Se eu colocar, por exemplo, M1 é uma matriz, já é uma variável do sistema. Ele vai dar 4. Então, o 4 é um número que representa variáveis do tipo matriz. Se eu der um L1, que é uma lista, ele vai dar o valor 6. Isso aqui na vista de início. Se eu fizer a mesma coisa aqui na vista do CAS, do modo algébrico, o modo algébrico ele até recebe letras minúsculas. Né? Se eu digitar 1,5, ó, ele vai dar um outro tipo de variável. Isso aqui é só para mostrar que são modos diferentes aqui de variáveis. Vou colocar inteiro aqui. Ó. Então, variáveis diferentes para modos diferentes de programação. Beleza. Tá. Agora a gente vai aprender uma opção que vai abrir uma janela de opções. Por exemplo, hoje foi 5, programa 6. É a opção choose. Então, eu vou até ver o que ele fala. Exibe uma caixa de seleção com título fornecido e itens contidos com as strings, item 1, etc. Então, aqui dentro, eu vou colocar uma variável. Deixa eu só voltar aqui. Só aqui, ó, essa parte de cima, ele dá meio que um exemplo de como a gente pode trabalhar com essa função, tá? Então, aqui, ó, eu digito uma variável, aí vírgula. Eu preciso digitar um título e eu preciso digitar itens. Aí, eu preciso digitar pelo menos 2 itens, e aqui ele abre um colchete, porque agora são itens opcionais. Se eu quiser colocar mais, eu coloco, senão isso não vai dar um erro, tá? Então, eu vou dizer que tem uma variável A aqui mesmo.
Vou colocar vírgula. E vou colocar um título para essa caixa de seleção. Vou escrever escolha uma opção. A segunda parte é de colocar os itens de opção. Vou dar um help aqui, de novo, só para ver. Isso. Vou colocar direto aqui, item. Vou colocar a opção 1. Quem está escrevendo com a Prime aí deve perceber que é meio ruim de alternar entre letras maiúsculas, minúsculas, colocar til no A, essas coisas. Por isso que eu recomendei o computador. Opção 2. Beleza. Deixa eu vir aqui um pouquinho pro lado. Ponto e vírgula. Verificar nenhum erro. Executar. Então aqui apareceu, ó, escolha uma opção. Como eu não dei sequência no aplicativo, então o A ele vai receber 1 ou 2. Vamos de novo. Ó. Se eu escolher a opção 1 e voltar aqui, o A vai ser 1. Se eu escolher a opção 2, o A vai ser 2. Beleza? Eu vou aproveitar esse programa já para a gente ver a if then, né? As condicionais. Eu já vou colocar aqui, então. Só para a gente ver certinho. Aqui. Vou dar o comando if. Nossa variável A. Aí eu dou 2 iguais para dizer que é uma condicional. Se for 1, then. Aí eu vou digitar o comando que é para ele fazer. No caso, vamos colocar para ele escrever uma coisa na tela. Se 1, vou colocar você, escolheu, vou colocar entre 1, 2 pontos. E aqui eu vou dar um end. Então, eu tenho que dizer que essa condicional acabou, beleza? Senão, vai dar erro. Para facilitar, até aqui no computador fica um pouco ruim de digitar aqui, né, dentro da HP. Então, o que eu vou fazer, tá? Para quem estiver usando o kit de conectividade, recomendo fazer o mesmo. Eu estou aqui com o meu kit de conectividade aberto. E a minha HP Prime, que é a minha calculadora virtual que está aberta aqui, está com o menu aberto aqui. Não sei se está dando para ver bem aí no Meet, mas tem aqui a parte de programas, que são 3 bolinhas. Eu vou dar um atualizar aqui. Quando eu dou um atualizar, o kit de conectividade ele recebe as informações que estão na HP. Vai dar uns 3 pontinhos que está carregando. E agora eu vou ter aqui os programas que eu escrevi já. Tá. Aqui eu abri uma janelinha que já facilita um pouco a digitação aqui do código. Só que ainda fica ruim. Eu acho que deve estar bem pequenininho aí para vocês. E eu não consigo dar um zoom aqui. Por isso que eu recomendei a vocês baixarem esse programa aqui, que é o PrimeCom. Eu vou abrir Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser o programa que a gente vai ver depois. Aqui sim eu consigo... É como se fosse um Notepad aqui, só que da HP. Como no Notepad e no VSC também ele não reconhece a linguagem da HP, aqui fica bem prático da gente programar. Então eu vou copiar esse texto aqui, jogar aqui, e agora acredito que vocês consigam ver melhor. E um detalhe, né? Aqui ele vai ter essas coisinhas que vão ajudar a gente. Por exemplo, se eu abrir um texto aqui e acabar não fechando parênteses, ele vai deixar em verde aqui, indicando que tem alguma coisa errada. Então, com algumas coisinhas que vão ajudar a gente. Então, eu fiz aqui se a pessoa escolher a opção 1. Se a pessoa escolher a opção 2, eu vou copiar e colar aqui e mudar só para 2. Você escolheu 2.
E aí, pronto, finalizei as condicionais. Eu vou copiar esse texto que está aqui. Esse é um processinho que é um pouquinho chato, né? Mas ainda acho que compensa mais do que digitar tudo direto no HP. Aí eu tenho que colar aqui no aplicativo mesmo do kit de conectividade e salvar. Aqui eu posso salvar em qualquer um desses ícones aqui. A hora que eu volto, esse texto já vai estar salvo aqui, ó. Programa 6. Tá certo. Vou dar um verificar, nenhum erro. Agora sim, vou executar. Se eu clicar em um, vai aparecer, você escolheu um. Opa, sai aqui. Se eu clicar em 2, você escolheu 2. Aqui dá para ver que os valores não estão sendo limpos, né? Então eu esqueci de... Opa, calma lá. Eu esqueci de limpar a tela, né? Então vou colocar aqui, antes do choose, vou colocar um print. Abre parênteses, fecha parênteses, 2 pontos. Tudo certo. Vou dar um executar. E agora sim. Toda vez que eu executar, ele vai limpar o que foi feito antes. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Vou dar sequência aqui, então. Eu acompanhei o chat. Ah, tá. Beleza. Beleza. Então, a gente já viu meio que como colocar ali valores nas variáveis, só que isso que a gente está fazendo, a gente está tendo que acessar o código do programa, né? Isso não é interessante para, no caso de um usuário, né? Você quer digitar o programa que ele abre uma janela onde ele vai inserir os valores. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou, então, começar um novo programa. Eu vou chamar ele de input, só para não me perder nos nomes. Tá. Então, no caso, a gente vai usar a função input. Vamos ver o que ela faz aqui. Vou dar um help. Aqui, ó. A forma mais simples desse comando abre uma caixa de diálogo com o título fornecido e um rótulo com o nome do campo, exibindo ajuda na parte inferior. Então, aqui vai se escrever tudo que faz. Aqui já tem um exemplo de como usar esse comando, né? Então, ó, o que ele pede a princípio? Uma variável. O resto está tudo entre colchetes, porque são coisas opcionais que a gente coloca. E vamos ver aqui como é que funciona. Eu vou criar uma variável local aqui, só para lembrar. Essa parte de criar variáveis locais é interessante, porque se você passar esse programa para alguém, às vezes ele não precisa criar uma variável que você criou na hora que você já tem na sua HP, né? Então, vou criar, sei lá, item. Aí, aqui eu vou entrar com item. Eu estava escrevendo ponto e vírgula aqui. E beleza, verificar, tá tudo certo. Vou dar um executar aqui. Ó, agora já foi diferente. Então, abri uma janela onde eu vou inserir a variável item. Beleza. O que a gente pode melhorar aqui ainda, né? Eu tenho uma janela escrita introdução, a variável item, e introduzo o valor de item embaixo, que seria meio que uma dica da HP. Isso já vem meio automático, então vamos voltar aqui para o programa. Se eu agora, vou até voltar aqui no help para ver certinho. Opa, tem que clicar estando bem em cima do comando, help. Ele vai pedir depois, ó, o título. O que seria o título? Vai ser o que vai aparecer nessa janela azul aqui em cima. Então, vou colocar item, vou colocar entre aspas aqui, título do programa. Beleza. Tudo certo. Vou executar agora de novo. Ó, então, aqui em cima já apareceu o título do programa.
Próxima coisa que a gente pode editar aqui. Rótulo. O rótulo vai ser, na verdade, por exemplo, aqui eu criei uma variável item, mas o que eu quero, na verdade, que a pessoa coloque lá, digamos que seja uma área. Então, eu vou escrever aqui, área. A hora que eu executo, ao invés de estar escrito item, que é o nome da variável, vai estar escrito o rótulo, a etiqueta, que seria o que eu quero que seja escrito do lado da janela de inserir o dado. Beleza? E por fim, eu não vou seguir aqui, mas se eu der um help aqui, ele vai pedir ajuda. Então, no caso, se eu digitar mais ao invés de estar escrito introduz o valor da área, você pode mudar esse texto para o texto que você quiser. É basicamente isso. Então, aqui a gente já começa a ter uma cara de um programa interessante. Então, a gente abre um programa, já vai ter uma janela para inserir variáveis. Vamos agora, vou usar o mesmo programa ainda, só que eu vou apagar essa variável local, só para facilitar. Digamos que agora eu queira que tenha várias variáveis para o usuário inserir. Vou apagar aqui, então. Se vocês estiverem na HP, às vezes compensa criar outro programa, né, para não ter que apagar tudo. Se eu der um help aqui, ele vai aparecer, ó, aqui em cima vai ter a primeira parte que seria uma variável. Se eu tiver mais de uma variável, eu tenho que colocar elas entre chaves aqui, certo? E aí depois as opções de colocar os títulos, os rótulos também, daí entre chaves. Então, vou fazer isso agora. Vou colocar as variáveis globais já da HP. A, B, C, D, E, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, só colocando aqui, deixa eu fechar a chave. Isso. Verificar, tudo certo. A hora que eu executar, ele vai abrir aqui as janelas com os valores para inserir as variáveis. Beleza? E um detalhe, tá? Isso daqui é um default da HP. Eu sempre consigo colocar 7 variáveis aqui 7 janelas de inserir para cada página. Então, depois, outras variáveis eu tenho que mudar a página. Deixa eu só ligar aqui o meu carregador. Deixa eu só tomar uma. Foi. Agora vamos editar um pouquinho mais isso aqui, só para a gente lembrar. Ó, o que eu escrever depois aqui vai ser o título da janela. Então eu vou chamar dessa vez de Prime Input. Acho que eu vou copiar isso aqui para outra janela, só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Vou dar um atualizar aqui no HP Kit de conectividade. Abrir o meu Prog Input. Melhor para enxergar, né? Tá, então eu coloquei as variáveis, o título. Agora eu vou colocar o que seriam as etiquetas. Para colocar as etiquetas, eu vou dar mais uma vírgula. Aqui eu posso dar um Enter, tá? Para ficar mais fácil de enxergar. Vou abrir a chave e colocar, por exemplo, etiqueta, fecha parênteses, vírgula. Aí agora eu vou copiar isso aqui embaixo. Etiqueta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí.
Agora eu vou fechar aqui, antes que eu esqueça da chave. Isso. Vou copiar esse texto, colar aqui na kit de conectividade da HP e vou salvar e mandar aqui para HP. Então, tomem cuidado se estiverem escrevendo na HP e no kit de conectividade, porque se você atualizar e, na verdade, a informação você quer mandar para HP, você vai perder o que você tem aqui. Tá? Então, aqui, como eu estou colocando as informações do kit para passar para HP, eu vou clicar aqui em salvar. E aí eu abro aqui na HP, prog input, já está escrito aqui. Vou verificar, tem algum errinho. Programa... Se usou vírgula, introdução ao invés de ponto. Não, mas aqui é dentro da cadeia. Vírgula, tá certo. Falou 13? Será que faltou um parênteses? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pegar aqui. Eu acho que tem uma vírgula. Depois do etiqueta 8 ali, deleta essa vírgula. Deve ser, é isso mesmo. Verificar nenhum erro. Exatamente, valeu. É só para ver se vocês estão por aí mesmo. Beleza. Então, executar, agora a gente tem as etiquetas aqui certinho, beleza? Aí depois, se for para fazer mais coisa, abre. Vou voltar aqui. A gente pode abrir outro colchete para deixar as ajudas de texto que vai estar ali de dica, né, para as pessoas. É a mesma coisa, só que entre colchetes, beleza? Fechou. Então, mais uma vez, agora está mais interessante aqui nosso programinha. Vamos ver. Próximo. A próxima função que a gente vai ver vão ser os loopings, né? Vai ser interessante a gente usar também. Vamos criar um novo. Chamar de loop. E vamos lá. O loop que a gente vai ver vai ser os mais simples, né? Que é o for. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos colocar o for aqui. Pedir um help. Ó. Define a variável para início, depois, enquanto esse valor da variável for menor ou igual, ou mais para um true, executa comandos e adiciona ou subtrai incrementos para var. Tá. Então, aqui em cima tem a estrutura. Ó. For, aí eu tenho a variável, from, o início, to, aí o fim, e aqui o opcional é step de incremento. Então, como é que a gente vai fazer? A gente pode pode usar uma variável pronta já, o A, por exemplo. From. Vamos colocar 0 to 15, pode ser. Aí termina escrevendo do. E aí eu coloco, por exemplo, para eles mostrar isso na tela. Opa, tem alguma erro de sintaxe, vamos ver. Acho que faltou a vírgula aí, né? Ou ponto e vírgula. Ah, tá. Tem que colocar aqui para finalizar, tem que ter um end aqui do loop, senão ele vai dar erro. Isso. Vamos executar então. Então, ele foi de 0 até 15, foi o que a gente pediu. E aqui está você escolheu 2, por isso, vamos limpar essa tela. Colocando aqui um print. Abre e fecha parênteses. Executando. Então, de 0 até 15, ele limpou a tela. Caso também, vocês queiram também usar o step, né? A gente pode, antes aqui do do, colocar step
Digamos que eu quero que ele vá de 2 em 2. Step 2, duplo. E aí eu executo, ele vai de 0 até 15, de 2 em 2. Então, como 16 já passa do 15, ele termina o loop. Isso aqui é interessante também para a gente preencher listas, né? A HP já tem as variáveis de lista, mas a gente poderia criar aqui uma lista, uma variável local. Deixa eu pensar. Vamos fazer aqui para a gente conseguir enxergar depois dessa lista. Vamos dar um export list. Chamar de list. E aqui do loop, ao invés da gente mostrar esses valores na tela, vamos dizer que list, aí eu coloco entre parênteses. A. E uma coisa, a gente colocou list, mas eu não disse que essa variável é uma lista. Então, aqui embaixo, vamos colocar aqui list. Ele recebe, daí eu coloco chaves aqui. Essa é a anotação para lista aqui no PPL. E acho que vai dar certo. Tem dois ends? Oi? Um end é do for e o outro é do programa completo. Dados inválidos. Vamos ver. Não, que eu criei a variável list. Não, eu tenho que dizer, peraí, que esse valor ele vai receber alguma coisa, né? Os fars. Então, aqui ele vai ser o valor, o índice da lista que ele está recebendo, e aqui eu vou colocar algum valor. No caso, eu vou colocar também o valor do loop. Então, 2 pontos. Vamos ver se é isso. Aí, ó. Vamos ver se deu certo. Ele colocou uns zeros aqui no meio, hein? Vamos ver. Vou tirar esses steps. É porque daí, como eu usei o step 2, ele foi pulando alguns itens, por isso que ficaram aqueles zeros, beleza? Que daí ele colocou no índice 1, depois ele já pulou para o índice 3, aí no índice 2 ficou vazio. Foi isso que aconteceu, beleza? Então é interessante a gente trabalhar com lista, porque daí as listas... deixa eu dar aqui de novo, list. Vou voltar aqui. Aí, ó. Então, se eu tenho essa variável aqui, eu posso daí multiplicar todos esses valores depois por alguma coisa, ou eu posso fazer a média desses valores. Isso aqui são coisas meio que básicas até da Prime. Ó. Essa aqui no Toolbox, que é essa malinha de ferramentas aqui em cima, do lado de vars, tem aqui na parte matemática, a parte de listas, eu posso fazer várias coisas com esses valores. Posso fazer, por exemplo, um somatório. Somatório de todos os valores dessa lista. Então, esse foi nossa variável nossa função de loop. Então, esse aqui é algumas funções básicas, tá? Se vocês quiserem, a gente agora vai ver um exemplo que eu montei aqui, é interessante. Se vocês quiserem, por exemplo, entrar aqui para ver
Se vocês já sabem programação, vocês já devem conhecer algumas das funções que tem aqui, né? Tipo while, repeat, vai ter aqui if error. Então já são meio comuns, mas às vezes a gente não conhece alguma. Por exemplo, sei lá, colocar a função key. Só eu pegar, colocar aqui e pedir o... Não, esse aqui não vai ter. Mas alguma função a gente consegue ter a ajuda da própria Prime para resolver isso aqui. E até melhor, ó, se vocês quiserem depois, tem algumas funções que ele já tem exemplos de programas. Por exemplo, eu posso digitar um programa, começar um programa novo aqui, né? Vou chamar de teste só. Teste. Ao invés de clicar OK, eu posso clicar em exemplo. Então, aqui em exemplo, ele vai abrir algumas listas de exemplos que já existem no banco de dados da HP. Por exemplo, vamos ver, então, eu cliquei ali, ele já abriu um código que já está pronto, que já está certo, e eu vou ver como isso funciona. Beleza? Aí, de repente, não entendi o que está fazendo. Aí você pode vir e pedir ajuda. Ó. Beleza? Tá, agora eu vou mostrar o exemplo que eu fiz aqui pra gente. Que eu acho que seria mais simples a gente conseguir aplicar aqui. Tentei fazer alguma coisa aplicada à engenharia, né? Então, eu peguei aqui um programa, o que ele faz? A hora que eu abro ele vai fazer o cálculo de momento máximo de uma viga. E aí vai ser uma viga biapoiada, e quando eu começo o programa, ele pergunta se eu quero uma carga distribuída ou uma concentrada no meio do vão. Se eu clicar aqui em distribuída, ele vai abrir uma janela de dados, e eu vou inserir aqui qual é o comprimento da viga e qual é a carga distribuída. Então, por exemplo, se eu colocar uma viga de 5 metros, uma carga distribuída aí, sei lá, 15 kN, e der um OK, ele vai me dar as reações de apoio e o momento máximo. São formulinhas simples ali, né? E se eu executar de novo e entrar aqui na carga concentrada, de novo uma viga de 5 metros e uma carga de, sei lá, 40 kN, ele vai me dar, além das reações de apoio do momento máximo, vai me dar esse desenho aqui super top. Então, eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso agora. Então, eu vou mostrar algumas funções a mais do que a gente já viu, mas boa parte a gente já viu de como fazer. Beleza? Vamos lá, então. Vou pegar minha colinha aqui. Tá, vamos começar. Vou criar um novo programa. Vou chamar de mviga. Então, a primeira coisa que eu fiz no programa foi criar uma caixinha de seleção para dizer se eu quero a carga distribuída ou a carga concentrada no meio do vão. Então, vamos lá. Primeira coisa, já vou colocar para não dar aquele errinho. Errinho não, né? Aquele negócio da tela ficar com muita informação. Já vou colocar para ele limpar a tela logo no começo. Em seguida, eu vou criar aqui uma variável local chamada select, que é a nossa variável de seleção, ponto e vírgula. Aqui embaixo eu já vou colocar o comando choose. Vamos lembrar aqui como é que o comando funciona? Então, help. Eu vou colocar a variável, o título e os itens. Então, no caso, a nossa variável vai ser o select. O nosso título aqui vai ser selecione
o tipo de carga. De parênteses. Eu já vou abrir no outro programinha aqui da Prime para ficar mais fácil a gente enxergar, tá? Então eu vou atualizar. Como eu quero puxar da Prime para o kit de conectividade, eu vou atualizar aqui. O programa era o MViga, né? Isso. Vou copiar isso aqui e abrir no Prime Com. Aí, melhor. Tá, seleciona o tipo de carga. Agora eu vou colocar as opções que a gente pode ter. Uma carga distribuída. E uma carga concentrada. Vou colocar isso aqui embaixo. Beleza. Está concentrado no meio do ombro. E aí dou ponto e vírgula. Vamos testar se essa partezinha já está funcionando, só. Voltar aqui, copiar no kit de conectividade, dar um save. Voltar aqui. MViga. Ficar nenhum erro. Então, se eu der um executar, ele aparece aqui. Seleciona o tipo de carga, carga distribuída, carga concentrada no meio do voo. Beleza. Então, show. Voltando aqui. Agora a gente vai dizer o que cada coisa vai fazer, né? Então, por exemplo, se o usuário selecionar carga distribuída, a gente vai colocar um if. Então, se a variável select for igual a 1, then agora, para fazer isso, a gente vai criar duas variáveis que o usuário vai inserir. Que no caso é local. Comprimento. Lembrando que se vocês não quiserem usar uma variável local, podem usar A, B. O interessante de criar local é para a gente conseguir saber o que é cada coisa, né? Vou escrever meio que grande as variáveis aqui, mas para a gente conseguir saber certinho. Beleza. E agora eu vou abrir aquela janelinha de inserir os valores. Então, input. Vamos colocar as opções comprimento. Entre aspas, né? Aí, como é mais de uma, vamos usar as chaves aqui, né? E carga. Ah, não, disfarça aqui, eu estou colocando a variável ainda, não é o texto. Então, é só as variáveis distribuídas. Fechou. Fecha a chave. Deixa eu copiar isso aqui lá para HP para testar. Se está tudo certo. De sintaxe, linha 16. Ah, tá. Tem uma linha. Vamos ver. Tem uma linha depois do end aqui. De sintaxe. Ah, tá. Não dei fim no if ali. Tem que dar mais um end aqui. Tá. Executei. Se eu clicar carga distribuída, vai aparecer aqui comprimento e carga distribuída.
Beleza. Vamos seguir, então. Eu vou colocar um título também nessa janela, que vai ser dados. Beleza. Eu vou colocar aqui um comando também, que ele vai, eu não vou explicar certinho por conta do nosso tempo, que já está meio corrido, mas esse comando aqui ele vai ser para dar as dimensões da janela. Se eu voltar aqui, ó, no programa que eu criei agora, esse texto ele está pequeno e a janela aqui do valor está muito grande. No outro que eu fiz aqui, ó, tá vendo que a janelinha fica menor? E aí eu tenho mais espaço para colocar as etiquetas. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou colocar, depois aqui do dados, depois aqui das variáveis, eu vou abrir um colchete. Esse valor 0. E depois eu vou dizer, dentro de chaves também, vou colocar os tamanhos dessa janela. Aí isso aqui é assim, a quantidade de pixels à esquerda, à direita. Vocês podem ver isso aí depois também dando help. Vou achar mais uma chave aqui. Isso aqui é detalhe também, né? Eu vou ver se... Vamos ver se dá certo. Qualquer coisa a gente também deixa do jeito que estava e segue em frente. Entre chaves. Uma coisa 60. 20. Se deu certo. Teste aqui. Acho que faltou o end. Só um pouquinho. Tem alguma coisinha aqui, vamos apagar essa parte, mas deixar do jeito que estava. Depois eu encaminho para vocês o código que eu fiz antes, daí vai estar certinho, ó. Ixi. Pra lá. Vou voltar aqui. Movimento. Deixa eu apagar essas chaves que eu tinha aberto aqui. Aí. De conectividade. Aqui. Beleza, vamos deixar assim por enquanto mesmo.
Voltando aqui. Tá, depois que eu recebi as cargas, a gente vai fazer o cálculo das reações de apoio. Vou escrever aqui só para... Então, vou criar uma variável local. Reação A. E aqui eu já vou dar um comando para ela receber, tá? Que vai ser carga distribuída vezes comprimento dividido por 2, né? Bem simples. Vou criar outra que é a reação B. Vai ser a mesma coisa, né? Podia até deixar a reação A duas vezes, né? Tá. Vamos fazer a parte do momento máximo. Precisa de ponto de vírgula no final? Precisa, bem lembrado. Isso. Cálculo do momento máximo. Então, a gente vai colocar uma outra variável local. Momento. Letras com momento. Máximo. E ela vai receber uma carga concentrada vezes o comprimento dividido por 4. Como é bem no meio do vão, né? Isso aí. E vamos colocar a parte de exibir os resultados. Ponto e vírgula aqui que eu estava esquecendo de novo. Vamos lá. Vou colocar um print. E aí vamos colocar um texto, né? Reação de apoio em A igual. Fecha aspas, agora a gente vai colocar o valor da reação A. Então, eu vou colocar um mais aqui, colocar a variável, reação A, outro mais, e vou colocar a unidade aqui, né? Que vai ser quilonewton. Então, quilonewton, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou dar outro comando desse só aqui para B. Reação de apoio em B, vai ser reação B. Em quilonewton. E vamos colocar aqui embaixo já o momento máximo também. Momento máximo igual, fecha aspas. Acho que... Deixa eu só ver aqui. Vamos dar mais um espacinho aqui, né? Igual para não ficar colado. Mais variável do momento máximo. Mais... Nossa, foi a unidade de quilonewton metro. Esses 2 pontos. Tá. Vamos testar isso aqui.
Jogar no kit de conectividade. Salvar. E abrir a nossa HP. Liga. Verify. E eu sintaxe. Vamos ver. Linha 23. Carregamento máximo. Será que eu não criei essa variável? Tem conta por outros, não? Vamos ver. Tem. Tem. Acho que eu não, acabei não criando essa variável. Carga concentrada, né? Na carga distribuída. Você colocou carga concentrada. Aumento máximo. Máximo. Ah, Tá tá. vendo? De 3 Tá, vezes. tá. Desculpa. Valeu. Carga. Distribuir. Carga distribuída. Onde que eu queria essa variável? Carga. Select. Colocou aí, ó. Carga distribuída. Carga distribuída. Ela recebeu. A linha 18, vamos ver. Se alguém estiver vendo alguma coisa aí que eu não tô achando o que é. Dá uma olhada na frente. Carga distribuída vezes. Eu vou abrir isso aqui no outro programa para ficar mais fácil. Vamos ver. Atualizar. Nvidia. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Tá, vamos lá. Rodando na linha 18. Aqui, localização. Aqui. Essa eu nem executa. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Acho que tem que abrir colchetes, não tem? No local? No local, não. Não, ali embaixo, quando você coloca local, momento máximo, ou local reação, aí eu acho que tem que colocar um colchetes. Antes dos dois pontos ali, não tem que colocar um colchete, aí você fecha antes do ponto e vírgula? Em qual linha? Nessa linha mesmo, exatamente onde você está. Colocar um colchetes aí e antes do ponto e vírgula. Não, aqui não tem colchete na hora de declarar, não. Vou copiar aqui e comparar só.
A única diferença aqui é espaço, não sei se... Vamos trocar pelas variáveis globais, só para ver se ele está recebendo. Ao invés de usar comprimento, usar A, B. Aí vamos dizer que C é igual A vezes B dividido por 2. Entendeu? Não é. Deixa eu apagar isso aqui. Em relação à reação positiva, para a reação. Oi? Explica aqui vai zoar, porque eu vou ter que mudar tudo, né? Né? Só trocar Reação A por A por C, H. C e aqui D. Na hora de declarar tá dando alguma coisa, né? 23. Ó, no momento máximo também deu erro. Deixa eu fazer um teste. Ó, declarei aqui. Vou colocar um assim, embaixo. 25. Essa operação aqui está acontecendo alguma coisa. É que agora acho que eu também acabei com as variáveis. Né? Não, o comprimento de carga distribuída está aqui. Se quiser pegar o script que você fez e explicar aí. Pode ser. Tá. Tá, gente, vou fazer isso, tá? Porque como o nosso tempo está meio curto aqui, eu vou abrir o script que eu fiz e aí vou explicando. E aí eu disponibilizo para vocês, daí vocês podem acompanhar certinho. Deixa eu só pegar aqui certinho. Tá, aqui para cima não tem. Peço desculpas aí, viu? Ao vivo assim mesmo. Então, aqui o que a gente já tinha feito, né? Eu criei, limpei a tela, né? Criei uma variável para selecionar, para dizer qual opção que o usuário escolheu aqui. Aí, se o usuário ele seleciona 1, que seria a carga distribuída, vai abrir a janela input. E aí eu criei as variáveis comprimento e carga distribuída. E aqui na janela input o usuário vai digitar aqui os valores para essas duas variáveis. Esse dados aqui é o que eu coloquei no título. O comprimento são as etiquetas aqui, ó, deixa eu abrir. Ó, essa etiqueta comprimento metro, carga distribuída quilonewton por metro. Então são esses valores aqui, esses textos aqui. Tá.
Aí a parte de calcular as reações de apoio, então aqui eu criei a variável reação A e já inseri nela carga distribuída vezes comprimento dividido por 2, e a mesma coisa na reação B. Vários espaços, às vezes. Eu coloquei espaço depois também, não sei. Aí depois o momento máximo, criei aqui a variável momento máximo, disse que é a carga distribuída vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8, né? O QL ao quadrado sobre 8, né? E eu tinha escrito errado isso aqui, mas enfim. E aí na parte de exibir os resultados, eu dou um print, escrevi reação de apoio em A é igual, aí fecha aspas, o valor da variável e a unidade de medida aqui, que é um texto também. E a mesma coisa para a reação de apoio em B e o momento máximo. Vamos verificar isso aqui. Então, introduzir as variáveis, dei um OK. Reação de apoio em A, 5 kN, reação de apoio em B, 5 kN, e momento máximo 125 kN/m. Beleza? Não é essa para sair. Agora, se eu escolher carga concentrada no meio do vão, vamos voltar aqui para o código. Tá, então aqui fechou, né? Aí, ao invés de abrir um outro if, eu dei um else aqui, então, como eu só tenho duas opções, o else vai acontecer caso o usuário não escolha a primeira opção. Então, vai abrir outra janela, e aí criei de novo as variáveis comprimento e a variável carga concentrada. E aí, na janela de input, vai ter para o usuário colocar essas variáveis também, vai ter essas etiquetas aqui. E depois vai ter a parte de calcular também a reação de apoio, que vai ser só a carga concentrada dividido por 2. E o momento máximo, carga concentrada vezes comprimento dividido por 4. Eu acho que eu misturei os dois, né? Eu tinha colocado carga distribuída aqui, e a hora que eu olhei, coloquei carga concentrada. Mas beleza. Aí, no momento máximo, vai ser a carga dividida vezes comprimento dividido por 4. E a mesma coisa, na hora de apresentar os resultados. A única diferencinha que agora eu vou comentar é aquilo que eu mostrei, né? Se eu colocar aqui, sei lá, 60 kN, der OK, ele tem esse desenho aqui. E vai mostrar aqui o valor do momento máximo embaixo. Esse desenho, eu fiz ele usando o comando line. Então, eu entrei aqui, ó. Aqui em comando, se a gente for aqui em... Deixa eu ver. Desenho cartesiano, e vai ter aqui o line. Deixa eu ver onde foi parar isso aqui. Isso aqui vai dar uma zoada. Bom, aqui no line, ele vai pedir uma variável e vai pedir valores de coordenada. Então, isso aqui foi um desenho que ele é fixo, tá? Não importa o valor que eu colocar lá, ele não vai mudar. Deixa eu só dar um save aqui para abrir de novo. Tem um line bem aqui. Peraí. Ó, se eu deixar 0, 0, vou voltar aqui, vai ficar o mesmo desenho, tá? Não tem momento, só que ele fez o mesmo desenho porque é uma coisa fixa. E aí você pode fazer um if, se não tiver carga em nenhum momento, para ele não fazer esse desenho das linhas vermelhas. Mas eu fiz basicamente assim, ó. Eu coloquei essa função start app, então ele vai abrir o app function, que é um dos aplicativos da HP mesmo. Eu dei essa função start view. Essa função start view é como se eu clicasse nessa vista plot aqui, ó. Eu posso inserir valor 0, menos 1 e 1. E aí, esse menos 1 vai representar a vista gráfica. Então, por isso que ele vai plotar.
Essa parte aqui, eu defini quais são os meus valores máximos e mínimos. Então, eu defini que x mínimo é menos 20, máximo é 20, o y mínimo é 10 e o máximo é 10. A partir desses valores que eu vou desenhar as minhas linhas. Então, esse comando line, ó, eu só disse que aqui eu vou ter uma linha que vai começar do menos 15 vai até do menos 15 em x e 0 no y, e vai até o 15 em x2 e 0 no y2. Então, vai ficar uma linha que vai de menos 15 a 15. E aí eu desenho uma linha vermelha, esse RGB vai ser para a gente trabalhar com as cores, então esse 255 vai dar um vermelho. E eu fiz para ela sair do 0 no x e fechar aqui em menos 5, então ela vai ficar um pouquinho para baixo e terminar no mais 15. Então essa é a primeira linha daquele gráfico do momento. E a linha de baixo, ela vai fechar no final aqui no final da viga. Por isso que ficaram duas linhas. E essa partezinha de baixo, eu só fiz um triângulozinho. Essas três linhas são porque eles vão fechar um triângulo que vão desenhar aqueles apoiozinhos. Esses apoiozinhos aqui. Então, são esses códigos. Isso aí é um charme também, né? Porque não vai influenciar nada nos valores. E aqui, essa função test_out, eu puxei a variável momento máximo e pedi para ele exibir nessas coordenadas aqui dentro do sistema que eu detalhei aqui em cima. Então, ficou no ponto 0, que é o meio da viga, e menos 6, que é um pouquinho para baixo do menos 5 que eu tinha colocado aqui. E aí, coloquei outro test_out, que é a unidade do lado. Aí, como eu coloquei uma coordenada fixa também, ela está sujeita a outro erro aqui. Por exemplo, se o usuário jogar um valor muito grande, sei lá, aqui é 5 e aqui 8 milhões. Aí esse número vai ultrapassar a outra variável. Daí, se eu quisesse corrigir isso, eu teria que colocar algum condicional, algo do tipo. Mas, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Peço desculpas aí pelo errinho que deu ali na hora de a gente escrever o código junto. Eu vou disponibilizar, tá? Vou pedir para o pessoal mandar ali no e-mail de vocês o código pronto. E aí vocês vão ter acesso a isso e daí fica mais fácil quando vocês forem desenvolver os programas de vocês, tá? E aí, de novo, lembrando que a HP já tem esse banco de dados, vocês já podem abrir os programas e pegar as demonstrações deles. E pedir um help quando tiver ali também. Quando você tem uma função que você não sabe o que ela faz, clicar em help que ela vai te ajudar. Beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Então, a gente vai encerrar por aqui, tá, gente? Obrigado pela atenção de vocês aí. Obrigado pela participação no nosso evento, no CEBEM. Espero que vocês sejam nos próximos também. Valeu? Obrigadão, tchau, tchau.